Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o MXRF11. No dia de ontem, esse fundo, que é o maior fundo imobiliário de base 10, caiu bastante a sua cotação e muitas pessoas começaram a se questionar se esse seria o melhor momento para investir no MXRF11. Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que vez por outra eu fazia vídeos sobre o MXRF11 falando que aquele não era o melhor momento para poder investir nesse fundo. E por qual motivo? Porque o MXRF11, por ser um fundo de papel, você tem que investir nesses fundos abaixo do VP dele. No caso, abaixo do que seria o seu preço justo. E se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que o preço justo atual do MXRF11 é os R$ 9,73. E durante muito tempo, o seu preço justo ficou girando aqui próximo desse valor. Porém, se pegarmos o gráfico aqui dos últimos 12 meses, podemos ver que o MXRF11, algum tempo atrás, ele chegou a custar aqui até R$ 11 por cada cota aproximadamente. E se pegarmos aqui esse gráfico dos últimos 12 meses, em nenhum momento ele ficou abaixo dos R$ 10. Somente ontem que ele chegou a bater aqui os R$ 9,74. Que ficou aqui exatamente próximo do seu preço justo. Porém, todo esse tempo anterior, o MXRF11 nunca ficou num preço bom para se investir. E eu me lembro que eu sempre falava, pessoal, espere, tenha paciência, que a cotação do MXRF11 ela vai cair no decorrer do tempo. Assim que os rendimentos forem diminuindo também, o MXRF11 ele vai diminuir a sua cotação e ficar muito mais próximo do que seria o seu preço justo. Então, será que esse seria o melhor momento para se investir no MXRF11? Apesar da queda que ocorreu no dia de ontem, que ele bateu aqui R$ 9,74, no dia de hoje ele já deu uma boa recuperada. Atualmente está sendo negociado aí a R$ 9,96. Então, apesar dele ter caído e estar abaixo dos R$ 10, ainda não é o melhor momento para se investir nele. Porque de qualquer jeito, de a gente pegar aqui o seu VP, está de 1,01. Então, não está de 1 e nem abaixo de 1. E como eu havia mencionado, o preço justo de você pagar no MXRF11 é os R$ 9,73. Então, tenha um pouquinho de paciência, espere o MXRF11 ficar com uma cotação aí exatamente nesse valor ou abaixo dele. Nunca se compra, pessoal, fundos imobiliários de papel que mexem com dívidas acima do seu VP. É sempre ou no seu preço justo ou abaixo dele. Imagina aquelas pessoas que aproximadamente aí uns 11 meses atrás comprou aqui o MXRF11 aproximadamente R$ 11. Pagando aí talvez 10% mais caro do que ele valia. Imagina aí a desvalorização que essa pessoa tem acumulado no decorrer desses últimos 12 meses, além também dos rendimentos terem caído. Se pegarmos aqui os rendimentos do MXRF11, aqui no início do ano, ele estava pagando 10 centavos aproximadamente por cada cota e agora está aqui a 9 centavos por cada cota. E possa ser que os rendimentos caiam ainda mais. Isso depende bastante do índice IPCA. Por qual motivo? Se viemos aqui no seu relatório inicial, como eu já mencionei, o MXRF11 ele é um fundo de papel. Então, o seu principal investimento atualmente são os CRIs. E se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte. Aqui na sua composição de portfólio, podemos notar que 64% do seu patrimônio atual está investido apenas em CRIs. Lembrando que o seu patrimônio atual, se voltarmos aqui no site, ele tem um patrimônio aqui, deixa eu observar, de 4,2 bilhões de reais. Então, 64% da sua receita atualmente vem dos seus CRIs. E se descermos um pouquinho aqui, um pouco mais embaixo, podemos notar o seguinte, com respeito aos seus indexadores. Então, a maioria desses CRIs que atualmente o MXRF11 investe, 70% deles estão indexados ao índice IPCA. A depender de como o índice IPCA ele fechar no mês, ele tem um grande impacto na receita do MXRF11 e, consequentemente, no valor que ele vai distribuir para os seus cotistas. E se vocês pegarem as notícias econômicas aqui no nosso país, vocês vão notar o seguinte, que no mês de agosto, o índice IPCA, nesse mês de agosto, como vocês podem conferir aqui, o índice IPCA fechou a menos 0,02%. Então, fechou negativo. Isso tem um impacto muito grande na receita financeira dos fundos imobiliários de papel, que tem como seu principal indexador o índice IPCA. E, a depender de como o índice IPCA vier aqui, com respeito aqui ao mês de setembro, se ele vier muito baixo ou até negativo, o impacto vai ser ainda maior. E também devemos lembrar que tem alguns fundos imobiliários de papel que só vão sentir esse efeito aqui do índice IPCA negativo correspondente ao mês de agosto somente no mês de outubro.
Tem uns que, até dependendo de como funciona, leva aí de 2 a 3 meses para poder sentir essa diferença. Por esse motivo que vocês viram aí vários fundos imobiliários de papel que anunciaram seus rendimentos na última segunda-feira diminuírem os dividendos que vão pagar nesse mês de outubro. E como eu falei, até dependendo de como o índice IPCA vier aqui correspondente ao mês de setembro, se vier muito baixo ou até negativo, isso vai afetar ainda mais o MXRF11 e seus rendimentos podem até cair para 8 centavos. Então, fundos imobiliários de papel dependem bastante dos seus indexadores. Como o MXRF11 ele tem uma exposição maior ao índice IPCA, então um dividendo maior ou menor fica aí nas mãos desse indexador. Na época que o MXRF11 estava pagando aqui, deixa eu voltar aqui para vocês notarem, o MXRF11 teve uma época que chegou a pagar até 12 centavos por cada cota, aqui no início do ano de 2023. Durante vários meses ficou pagando aqui um rendimento muito alto para os seus cotistas. Se viemos aqui nessa tabela, a gente pode ver o seguinte, observem só o início de 2023, como o índice IPCA estava vindo, 0,53%, 0,84%, 0,71%, 0,61%. Então vinha muito alto o índice IPCA, por esse motivo que ele conseguia pagar aí bons rendimentos para os seus cotistas. E se vocês prestarem atenção também, aqui no gráfico de rendimentos do MXRF11, observaram aqui em meados do ano de 2022 como ele caiu seus rendimentos para apenas 8 centavos por cada cota, correspondente aqui ao mês de novembro, que calcula a sua receita do mês de outubro. Observe como ele vinha pagando aqui, 12 centavos por cada cota, caiu para 11, 10, depois 8 centavos. Se viemos aqui nessa tabela, a gente pode ver exatamente isso. Ano de 2022, observem como o índice IPCA veio negativo durante o mês de julho, o mês de agosto e o mês de setembro. Então, o MXRF11 sentiu esses IPCA negativo aqui que ocorreu durante esse período e consequentemente, o que foi que aconteceu? Seus rendimentos caíram. E o fundo ele sentiu mais aqui no mês de outubro, que ele pagou seus rendimentos no mês de novembro. Então, observe aqui novamente, no mês de outubro foi o que ele sentiu, o efeito desse IPCA negativo. Então, a mesma coisa, pessoal, pode acontecer aí no próximo mês com respeito ao MXRF11. Eu acho que dessa semana para a próxima vai sair o IPCA correspondente a esse mês de setembro e a gente vai conseguir ter uma noção, né? Se vier elevado, é positivo para o fundo, ele pode aí conseguir manter esses 9 centavos por cada cota. Porém, se vier menor ou se vier negativo, o fundo ele pode sim diminuir os seus rendimentos para o próximo mês. Vamos esperar aí o anúncio do IPCA desse mês de setembro. Então, como eu mencionei, seria esse o melhor momento para se investir no MXRF11? Se levarmos em consideração seu preço atual, que aqui no site está mostrando R$ 9,96, não seria o melhor momento para se investir no MXRF11. Lembre-se, fundos imobiliários de papel você não paga acima do seu VP, você não paga mais caro por fundos imobiliários que mexem com dívidas. Qual seria o preço justo do MXRF11 atualmente? R$ 9,73. Então, ou você invista nele nesse preço, quando ele atingir esse preço, ou abaixo desse preço. Se for abaixo, melhor ainda, porque você está pagando mais barato do que ele realmente vale. Ah, Lucas, mas eu queria comprar o MXRF11. O que é que eu faço então? Espere, pessoal, tenha paciência. No mercado financeiro, uma das principais qualidades que você tem que ter é paciência. Saber o melhor momento para se investir em um ativo. Imagine quem comprou, como eu havia mencionado, o MXRF11 nessa época aqui, a R$ 11 aproximadamente. Não teve paciência para esperar o melhor momento e acabou pagando muito caro. Não quer dizer que esse investidor vai ter prejuízo, mas até os rendimentos que ele recebe do MXRF11 superar a desvalorização que ocorreu vai levar um bom tempo. Então por isso que eu falo, espere o melhor momento para se investir. Sempre as oportunidades vão surgir, você tem que ter paciência para que dessa maneira você compre bons ativos no preço realmente correto dele. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Vamos acompanhar aí as próximas notícias econômicas, especialmente com respeito ao índice IPCA referente ao mês de setembro, que aí a gente vai saber como pode ficar os rendimentos futuros do MXRF11. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.